Fala pessoal, então na hora mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre um assunto desprezível, triste, mas que é necessário falar, ainda mais nos períodos que a gente vive hoje. Que eu tô falando da história do Partido Nazista. Eu tô com falta de ar. Bom, na expressão nazismo surgiu do Partido Nazi, que em alemão significa Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi um partido importante para a história do mundo nos anos 20, 30 e 40. No final de 1919, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, que na verdade ela foi humilhada. Toda a culpa da guerra foi jogada para a Alemanha. E a humilhação no Tratado de Versalhes foi enorme. A Alemanha tinha que pagar multas enormes, ter um exército reduzido, e isso, posteriormente com a República de Weimar, ficou uma política muito revanchista entre a extrema-direita alemã, que não aceitava a derrota, porque eles não foram derrotados em campo. Para eles foram derrotados por covardes alemães, que eram os líderes do governo, dentro de um trem francês, quando eles assinaram a rendição. Na verdade, segundo os especialistas, a derrota alemã na Primeira Guerra era iminente. Mas para a extrema-direita alemã, aquilo ali não era verdade. A República de Weimar, ela foi muito criticada, principalmente pelos extremas direitas da Alemanha, antissemitistas, e nisso aí se incluía um partido chamado Partido Nazi, mas ele ainda não tinha sido formado. Bom, o Hitler conseguiu uma vaga de espião no exército alemão, no qual ele tinha que se infiltrar num desses partidos, ver essas pessoas discursando e ver os propósitos dessas pessoas. Bom, do ponto de vista, a República de Weimar, ela foi bem, ela conseguiu organizar a economia entre 24 e 29, conseguiu bons resultados econômicos, já que a Alemanha estava destruída, pagava indenizações enormes, mas aconteceu algo em 1929 que talvez vocês saibam, já tenham estudado, mas não venham um nome na mente, que é a crise de 1929. A economia alemã naufragou e o principal investidor da Alemanha também foi embora. E isso abriu precedentes para partidos de extrema direita, grupos paramilitares. E um desses grupos era o Partido Nazi. Mas agora eu vou voltar para a criação do partido, já que eu só expliquei onde ele estava situado, em que Alemanha ele estava situado. Bom, o Hitler, como eu falei, ele era um espião do exército alemão, mas ele viu essas ideias e ele concordou, ele foi lá e discursou. Então ele pediu dispensa do exército alemão e ele fundou o Partido Nazi. Hitler era muito bom orador, e isso se destacava. E aí foi um dos métodos, uma das suas ideias era formar um terceiro Reich, um terceiro império alemão, e que tinha a figura central de Hitler. Em 1923, os nazistas tentaram tomar o poder à força na Baviera, como que foi o Kutzny da cervejaria, mas não deu certo e todos foram presos. Os que não fugiram foram presos. Hitler falou: eu tenho uma bala para mim e para todos os meus companheiros se isso fracassar. Mas ele não se matou e ele foi preso. Mas ele não ficou muito tempo preso. Mas esse tempo preso de Adolf Hitler seria muito importante para a fundamentação das ideias dele. Bom, na cadeia, ele escreve suas ideias. E começa a escrever suas ideias. E ele determina como Mein Kampf o nome do livro, com as suas ideias antissemitistas, anticomunistas e muito nacionalistas. Então, ele escreve o Mein Kampf, que se tornaria um dos livros mais importantes do século XX, e não importantes de um modo bom, mas importante para o decorrer da história. Em 1929, a chave virou, e o Partido Nazista conseguiu eleger nas próximas eleições mais aliados, mais representantes no parlamento. E algo seria muito fundamental para a ascensão de Hitler ao poder. O Partido Nazista também se baseava todo nas ideias do Mein Kampf. O Mein Kampf era a ideologia do Partido Nazista em si, não só a ideologia de Hitler, já que Hitler era a figura principal, mas todos do Partido Nazista acreditavam naquilo. Foi em 1933, o parlamento alemão foi incendiado. E dizem que foi pelos próprios nazistas. Mas Hitler e os membros do Partido Nazista acusaram os comunistas e fizeram pressão no presidente Hindenburg. E
fizeram pressão cada vez mais nele, e em 1934 ele morreu. E em 1934 Hitler se tornou, uniu o cargo de chanceler e presidente em um só, e se tornou o Führer, o comandante total da Alemanha, sem oposição nenhuma, já que isso seria o início de um mundo de terror para os judeus e para os comunistas e os alemães que não concordavam com as barbáries escritas no Mein Kampf. Bom, o ministro da propaganda do nazismo, desse governo, era Joseph Goebbels, que é estudado em faculdades de cinema, de artes, como um especialista na propaganda, porque ele conseguiu fazer propaganda tratando os judeus como demônios, como ratos. E uma das ideias principais, e são de ideias agora, é falar sobre as ideias do Partido Nazista. Bom, eles eram totalmente antissemitas, e diversos países eram antissemitas. E o que é o antissemitismo? O antissemitismo é o ódio aos judeus, é o ódio a essas pessoas de uma cultura religiosa, étnico-religiosa, e eles odiavam os judeus porque os judeus, a maioria dos judeus, assim, maioria forte, mas vários judeus eram ricos, e ele culpava os trabalhadores alemães não terem empregos em decorrência dos judeus monopolizarem o dinheiro alemão, já que eles eram ratos, eles não possuíam uma cultura própria, eles viviam de país em país, eles estavam em todos os lugares possíveis, eles não tinham, o que eles falavam, eles não eram trabalhadores alemães corretos, eles não eram o darwinismo social que ele falava, eles não mereciam aquilo, eles estavam fazendo alemães passarem fome, e eles foram o inimigo número 1 da Alemanha nazista. O que ocorreu esse antissemitismo, esse ódio aos judeus? Ocorreu um evento muito triste que acabou com cerca de 6 milhões de vidas judias, que era o Holocausto. O Holocausto foi o extermínio em massa do povo judeu, em campos de concentração, em campos de extermínio como Auschwitz. Eu recomendo para vocês que assistam a lista de Schindler, que retrata bem os terrores do Holocausto de uma forma triste como foi, e de uma maneira nua e crua, uma maneira que não te poupa de nada. E é muito bom. Recomendo que vocês assistam, um dos melhores filmes da história. Bom, além do antissemitismo, tinha um anticomunismo, já que ele odiava a União Soviética, ele queria fazer a União Soviética de seu quintal. E tem uma moto passando. Ele também queria o espaço vital. O que era o espaço vital? A Alemanha perdeu muito território na Primeira Guerra Mundial. As indenizações, e eles cada vez mais subjugavam outros países menores, inclusive a Polônia. Então, ele queria mais espaço e ele invadiu diversos países. Quando ele invadiu a Polônia, começou a Segunda Guerra Mundial, já que a Inglaterra e a França não queriam outra guerra e Hitler sabia disso. Mas quando ele bateu na Polônia, aí foi o ponto final. Bom, a União Soviética e a Alemanha eram inimigas em teoria, mas eles assinaram um pacto de não agressão. E nesse pacto de não agressão, eles não se atacaram, eles dividiram a Polônia. Só que um tempo depois, a Alemanha atacou a União Soviética e foi aí que ela caiu. Bom, outro vídeo, eu vou explicar o final da Segunda Guerra Mundial, então tem que saber que o Partido Nazista foi derrotado e hoje é crime fazer alusão ao nazismo. Na Alemanha, se tu fizer o símbolo, usar a suástica, também levantar a mão em referência a Adolf Hitler, é crime, é prisão. E no Brasil a gente vê grupos neonazistas, nos Estados Unidos a gente vê grupos neonazistas, mas o que fica do nazismo é o total repúdio de um regime fascista que empregava a característica racial para subjugar outras pessoas e também que matava todos aqueles que não tinham direito a julgamento. Bom, a figura de Hitler é a figura mais conhecida do nazismo, e seus ministros, como Joseph Goebbels, que fazia propaganda antissemitista, anticomunista, também contra os Estados Unidos, mas a gente tem que sempre lembrar do nazismo para não deixar esse movimento repetir. Porque hoje parece fácil falar que aquilo parecia muito errado, mas há diversos movimentos que surgem hoje e a gente meio que deixa passar, a gente não fala sobre, ou a gente fala e as pessoas não dão importância. Então é sempre bom relembrar a história para não cometer os erros futuros. Eu espero que vocês tenham gostado. O Partido Nazista deixou diversas vítimas, milhões de vítimas. Ele
matou judeus, comunistas, negros, pessoas opositoras ao regime, pessoas que não acreditavam na extrema-direita. O nazismo é sim de extrema-direita, cientistas políticos afirmam isso, era o total ódio ao comunismo, que o comunismo é a extrema-esquerda. Mas foi o comunismo que acabou com a extrema-direita do nazismo. O nacional-socialista na palavra não era nada menos do que para relembrar o nacionalismo alemão, do comércio entre os alemães. Mas de comunista, de esquerdista, ele não tinha nada. Só talvez o que o comunismo na União Soviética foi com Stalin, de ter uma figura central, que foi o Hitler na Alemanha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam, compartilhem com os amigos. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.